Olá pessoal, meu nome é Emily Vitória e essa é uma videoaula avaliativa da disciplina de Química Geral do curso de Biotecnologia da UFPB. E nela nós vamos falar um pouco sobre Química Ambiental, focando na atmosfera. A palavra atmosfera, ela vem do grego atmos e do latim esfera, significando assim uma esfera de vapor. E ela nada mais é do que o invólucro gasoso do nosso planeta, a camada de gases que se estende desde a superfície terrestre até milhares de quilômetros acima dessa superfície. E ela é fundamental para nós seres vivos, para a manutenção da nossa vida, tanto nos protegendo de agressões externas, quanto também na sua importante participação nos processos biogeoquímicos de algumas substâncias indispensáveis à nossa vida, como, por exemplo, a sua participação no ciclo da água. Ainda que receba o nome de invólucro gasoso do planeta, a atmosfera ela não é apenas composta de substâncias no estado gasoso. Nela, naturalmente, também encontramos alguns materiais sólidos dispersos, como pólen, poeira e micro-organismos. E há também uma fração de substâncias líquidas dispersas na atmosfera. E a sua composição, ela não é uniforme, certo? A composição da atmosfera, que é de gases, sólidos e substâncias líquidas, ela não é uniforme. Eu não tenho a mesma quantidade de compostos na mesma proporção se eu pegar uma porção de ar de qualquer lugar do planeta, de qualquer altitude, certo? E a atmosfera, ela nos protege do bombardeamento de partículas energéticas do Sol. Essa barragem de energia, ela tem efeitos químicos, principalmente nos limites mais externos da atmosfera, certo? E junto com isso, o campo gravitacional da Terra faz com que as moléculas mais leves fiquem no topo. Então, esses fatores em conjuntos, eles contribuem para que essa composição da atmosfera não seja uniforme, para essa não uniformidade da sua composição. E dos gases presentes na atmosfera, cerca de 77% corresponde ao nitrogênio e 21% ao oxigênio. E numa proporção menor, o dióxido de carbono e alguns gases nobres também estão presentes. E 99% da massa de todos esses gases que compõem a atmosfera, ela se concentra nos primeiros 30 quilômetros de sua extensão. Então, conforme nós vamos subindo, ou seja, conforme eu aumento a altitude, o ar vai ficando mais rarefeito, que nós chamamos, né? Ou seja, a quantidade de moléculas será cada vez menor. Então, ao analisarmos a composição e o comportamento do perfil de temperatura ao longo da atmosfera, didaticamente, nós podemos dividi-la em 4 camadas ou regiões. Ou seja, podemos fazer essa divisão da atmosfera em camadas de acordo com as variações de temperatura em relação à altitude. E cada uma dessas camadas irá possuir composição, extensão, temperatura e função distintas, certo? Essa variação na relação da temperatura e altitude em cada uma dessas regiões vai se dar por suas diferentes composições químicas, em termos dos gases presentes e também na quantidade deles, e principalmente relacionadas às espécies químicas que absorvem energia solar. Sobre essas camadas, nós falamos da troposfera. É nessa camada onde nós vivemos e onde ocorrem os fenômenos climáticos e meteorológicos, como as precipitações e os ventos. E devido a isso, ela é o principal foco dos estudos ambientais. Ela se estende desde a superfície da Terra, ao nível do mar, até aproximadamente uns 12 quilômetros de altitude. É nela onde há a nossa maior relação com a atmosfera, ou seja, onde temos um pouco mais de influência, como por exemplo com a emissão de poluentes, ou uma simples mudança de temperatura local
com o aumento de construções ali, por exemplo. E é nela que se contém todo o vapor de água presente na atmosfera, devido à sua participação no ciclo biogeoquímico da água. E nos seus 12 quilômetros de extensão, acima de 10 quilômetros é a faixa onde voam os aviões a jato. E é também essa porção da camada que é chamada de tropopausa, acima dos 10 quilômetros. E quanto ao seu perfil de variação de temperatura em relação à altitude, a temperatura diminui conforme eu aumento a altitude. Podemos ver no gráfico, a temperatura diminui conforme eu aumento a altitude. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. E essa temperatura, geralmente, ela varia numa faixa de 15 graus a menos 60 graus. Em seguida, em cima da tropopausa, nós temos a estratosfera. Essa região contém nitrogênio, oxigênio e ozônio. As moléculas de ozônio presentes aqui absorvem a energia do Sol na forma de radiação ultravioleta. E numa determinada faixa dessa região, o ozônio atinge até 10 partes por milhão de concentração em volume, dando origem à camada de ozônio. Então, é nessa região da atmosfera chamada estratosfera que nós temos a camada de ozônio. E esse fenômeno, onde a camada de ozônio absorve a radiação do Sol, é vital para a nossa existência, pois grande parte da radiação extremamente maléfica para o nosso organismo, ela não vai incidir sobre nós, ficando retida nessa região da atmosfera. E esse processo de absorção destas ondas, ele gera calor, o que explica então como se dá a relação de variação de temperatura e altitude na estratosfera, certo? Onde com o aumento da altitude, eu também aumento a temperatura, certo? Com o aumento da altitude, eu também aumento a temperatura. E essa temperatura, ela vai variar de menos 60 graus Celsius a menos 5 graus Celsius. Então, acima da estratopausa, que é a porçãozinha final da estratosfera, nós temos a próxima camada, a mesosfera. Ela é caracterizada pela diminuição na concentração de moléculas de ozônio. E é a camada onde não há absorção das radiações solares. E assim, ela é a camada que atinge a menor temperatura. Na sua relação com a altitude, a temperatura ela volta a diminuir com o aumento da altitude. E aí ela tem uma variação de 5 graus Celsius a menos 95 graus Celsius. E por fim, depois da mesopausa, nós temos a termosfera. É onde ocorre a absorção de radiações solares e cósmicas de alta energia. E com isso ocorre uma consequente ionização dos átomos e moléculas, um fenômeno bastante útil para as transmissões de rádio. E essa camada, a termosfera, ela contém principalmente íons provenientes das moléculas de oxigênio e monóxido de nitrogênio. Assim, ela apresenta temperaturas elevadíssimas e que crescem junto com a altitude. Quanto à variação de pressão, diferentemente da variação dos perfis de temperatura, a pressão da atmosfera ela diminui de maneira regular com o aumento da altitude, ou seja, quanto mais alto, menos pressão. Agora nós vamos falar um pouco sobre os processos químicos que ocorrem na atmosfera que foram mencionados anteriormente em algumas camadas. Mas antes, nós vamos lembrar algumas propriedades químicas dos principais componentes da atmosfera, o nitrogênio e o oxigênio. Começando pelo nitrogênio, vamos lembrar que essa molécula possui uma ligação tripla entre esses átomos. E podemos atrelar essa ligação forte à baixa reatividade do nitrogênio. Já para o oxigênio, sua energia de ligação é bem mais baixa que a do nitrogênio, permitindo que esse seja muito mais reativo, o que pode ser observado nas suas reações com muitas substâncias para a formação dos óxidos. A camada mais externa da atmosfera, a termosfera,
ela contém só uma pequena fração de toda a massa atmosférica, mas é nela que se forma a defesa mais externa contra o bombardeamento contínuo de partículas de alta energia e a radiação que vem para a Terra. Quando toda essa energia solar interage com as moléculas da atmosfera, provoca alguns efeitos de variações químicas. E essas chamadas reações fotoquímicas nada mais são do que transformações químicas que acontecem por absorção de energia sob a forma de radiação eletromagnética. Lembre-se de que a radiação eletromagnética pode ser imaginada como um feixe de fótons. A energia de cada fóton é determinada pela relação energia igual a HV, onde H vai ser a constante de Planck e V é a frequência de radiação. Para que uma variação química ocorra, quando a radiação atinge a atmosfera da Terra, duas condições devem ser satisfeitas. Em primeiro lugar, devem existir fótons com energia suficiente para efetuar qualquer processo químico que seja considerado. Em segundo lugar, as moléculas devem absorver esses fótons. Quando essas exigências são satisfeitas, a energia dos fótons é convertida em alguma outra forma de energia dentro da molécula, caracterizando assim o processo fotoquímico ou a reação fotoquímica. Começando pela fotodissociação, ela ocorre em geral na estratosfera, na camada de ozônio. Observando a palavra, nós temos que foto significa luz e dissociação, separação. Então, nós podemos dizer que a fotodissociação é o processo de dissociação provocado pela luz, ou seja, pela radiação incidente. Ou ainda, que é a quebra de uma ligação química resultante da absorção de um fóton por uma molécula. Um dos processos mais importantes que ocorrem na atmosfera externa, ou seja, acima de aproximadamente 120 km de altitude, é a fotodissociação da molécula de oxigênio. A quebra dessa ligação deixa metade dos elétrons em cada um dos dois átomos formar duas partículas neutras, e é a luz que disponibiliza a energia necessária para que esse processo ocorra. Moléculas com maiores energias de ligação são mais estáveis. Assim, é necessária uma luz muito mais energética para provocar a dissociação. Felizmente para nós, o oxigênio presente na atmosfera absorve muito da radiação de energia mais alta e comprimento de onda mais curto do espectro solar, antes que ela atinja as camadas mais baixas da atmosfera, ou seja, mais próximas de nós. E conforme o oxigênio faz isso, ele absorve isso, o oxigênio atômico é formado. Em camadas mais altas, a dissociação do oxigênio é muito extensiva. A mais ou menos 400 km de altitude, por exemplo, apenas 1% do oxigênio está na forma de aldeídos. Os outros 99% são oxigênio atômico. A 130 km, o O2 e o oxigênio atômico estão em abundância praticamente iguais. E abaixo dos 130 km de altitude, o O2 ele é mais abundante que o oxigênio atômico, garantindo a vida dos seres aeróbicos. A energia necessária para que ocorra a dissociação de uma partícula ela é denominada de energia de dissociação desta partícula. Esta energia na atmosfera ela pode ser absorvida através da radiação UV. Se ela for absorvida em maior quantidade de energia do que a necessária para essa partícula, a energia restante é transformada em energia cinética, aumentando a temperatura da partícula. Então, como a gente vê aqui, se a energia dos fótons for menor que a energia necessária para ionização ou dissociação, não vai ocorrer nenhum desses processos. Agora, se a energia de fótons, a energia luminosa, a energia que vem da radiação, for maior do que a energia de dissociação ou até de ionização daquela partícula, vai gerar energia excedente, que na grande maioria das vezes vai ser transformada em energia cinética, provocando calor nessa região. E essa é uma das explicações para que as camadas como a termosfera e a estratosfera tenham temperatura mais elevada. Após receber um sinal de rádio em 1901, num experimento bem sucedido,
o cientista Guglielmo Marconi sugeriu que a atmosfera da Terra, de alguma forma, afetava a propagação das ondas de rádio. Depois de muitos estudos e experimentos, em 1924 foi então estabelecido o conhecimento da existência de elétrons na atmosfera externa. E para cada elétron presente na atmosfera externa, deverá haver um íon correspondente carregado positivamente. Os elétrons na atmosfera externa resultam principalmente da fotoionização das moléculas, causada pela radiação solar. Então, novamente, como o processo de fotodissociação, nós temos na fotoionização fóton de luz, ionização referente à criação de íons, então podemos dizer que é o processo de ionização provocado pela luz, ou pela radiação incidente. Ou ainda podemos dizer que é quando uma molécula absorve a radiação e essa energia absorvida provoca a perda de um elétron, como nós temos nesses exemplos aqui. É a luz que vai disponibilizar a energia necessária para que estes processos ocorram. Consequentemente, para a fotoionização ocorrer, a molécula deve absorver um fóton, e este fóton deve ter energia suficiente para a remoção do elétron. A energia das radiações solares é absorvida e resulta na ionização da partícula que absorveu, perdendo um elétron. Esse tipo de reação é mais frequente na termosfera do que nas camadas mais baixas da atmosfera. A atmosfera terrestre ela funciona essencialmente como um filtro da radiação solar, deixando-se atravessar pelas radiações de energia mais baixa, como parte das ondas de rádio, microondas, radiações visíveis e até UVA. E ela absorve as de energia mais elevada, como grande parte das radiações UVB, radiações UVC, raio-x e raios gama, que vão ficar retidas nas camadas superiores da atmosfera, principalmente a termosfera. Os fótons com energia suficiente para provocar a ionização, processo que vimos anteriormente, eles têm um comprimento de onda na região de alta energia do ultravioleta. E esses comprimentos de onda são completamente filtrados da radiação que atinge a Terra, porque eles são absorvidos pela atmosfera externa.